Eu não posso deixar de fazer alguns comentários, porque, na verdade, eu estava com uma expectativa bastante grande de ver esse encontro aqui da Patrícia e do Saraiva, porque em diferentes momentos eu tive a oportunidade de interagir com eles, e eu já tinha essa percepção de que muitos links seriam feitos pela atuação e pelo que eu conheço. E só vou fazer um rápido comentário antes de passar as perguntas que já estão chegando, inclusive perguntas online aqui, que traz da conexão de alguns pontos. Eu fiz várias anotações aqui para eu levar para a vida, não simplesmente para esse momento de debate, né? Que o Saraiva trazia da importância do equilíbrio do modelo organizacional com a cultura e com a liderança. Em outros momentos, a Patrícia falava da ambidestria e dessa questão da complexidade do cenário que a gente vive. E nesses momentos todos, depois a Patrícia trouxe uma palavra que, para mim, ela é fundamental e essencial dentro desses conceitos todos, que é a coerência, né? Eu acho que a gente assumir que o mundo ele é incerto, ele é complexo, traz a humanização desse movimento todo, onde, como eu falava lá no início, né, por muito tempo, a gente forçou algo que não era natural, que era tudo baseado em processos, tudo baseado em um pensamento linear, que é distante da realidade humana. Então, a gente ter coerência e assumir que, sim, estamos vivendo no complexo, que, sim, temos medo, que, sim, tomamos algumas decisões, por muitas vezes, de forma intuitiva, buscando ser assertivo, é disso que a gente está falando. Então, muito obrigada por aceitarem o convite. Para mim, sem dúvida, foi muito rico escutar essa breve interação. Eu vou organizar as perguntas que eu estou recebendo aqui. Agora, de imediato, eu já abro o microfone para quem tiver perguntas aqui da plateia, enquanto a gente organiza as online. Vou pedir para o pessoal... Alcança o microfone ali, Patrícia, por gentileza. Direcionem a quem vocês querem fazer a pergunta e aguardem o microfone para fazer a pergunta, que, como a gente está online, é importante ter o registro da pergunta por aqui. Já está chegando o microfone aí, um segundinho. Bom, eu posso passar para uma das perguntas online enquanto a gente tem a questão do microfone. Só um segundinho, tá bom? Nós estamos aqui com uma pergunta do William, que ele é de uma startup que está no Tecnovates e no Fevale Tech Park. E a pergunta dele é: como e qual plataforma pode se utilizar para o fluxo de processos internos de uma startup? E como controlar as métricas? Pois, frequentando ecossistemas de inovação, percebo, através do meu networking, que esse é um problema comum para diversas startups. Quem gostaria disso? Bom, em primeiro lugar, obrigada pela pergunta. Sim, eu não sei se eu sou a pessoa indicada para te responder qual a plataforma, né? Mas, se cabe aí alguma recomendação, eu acho importante tu começar fazendo uso, né, da questão do network, da questão de conversações, não só de benchmarking externos, mas principalmente interno, né? Essa é uma decisão que ela tende a gerar maior engajamento e colaboração quando as pessoas têm a oportunidade também de participar, né, sugerindo o que elas consideram importantes. Não só do ponto de vista de processo, de agilidade, mas as pessoas vão se relacionar com essa plataforma, né? Então, o que elas poderiam dizer, que escuta seria importante fazer antes da escolha da plataforma. É o que me ocorre. Eu só te dou uma dica, tipo, quando for desenvolver e montar os teus processos, pensa se tu realmente precisa deles. A gente tende a ser levado por um manual que a gente recebe em algum momento, eu não sei aonde, a Patrícia deve saber, que a gente tende a seguir tudo aquilo, né? Tipo, tem que ter isso, e se o cara pensa sobre isso, precisa realmente, ou isso pode ser trocado por algum outro tipo de conexão que faça a tua vida muito mais fácil. Também não sei te dizer a plataforma, infelizmente. Partindo, então, para a segunda pergunta, essa segunda pergunta também veio online, nesse caso da Univates, o pessoal que está acompanhando o nosso talk por lá. E a pergunta é: com o crescimento do número de funcionários trabalhando em home office, como manter o engajamento das equipes, equilibrando motivação e metas?
Tá bom? Eu gosto bastante dessa pergunta, né? Então, coloquei lá em algum momento presença, né? Ou a presencialidade, né? A gente já tem aí vários estudos que apontam que o que gera engajamento é presencialidade. É essa capacidade das lideranças estarem disponíveis ao contato, né? E estarem também proativas na busca da escuta do outro, né? Esse é o fator número 1 do engajamento. Uma liderança presente, ela também vai se preocupar em gerar presencialidade. O que é gerar presencialidade? Ela não ser o único centro de apoio, de suporte, né? Fortalecer a coletividade, fortalecer as relações de um grupo é poder entregar mais presença para esse grupo. Porque o que engaja é vínculo. E vínculo nada mais é do que essa construção com o outro, né? Seja ele líder, seja ele colega. Eu acho que não tem uma resposta, as perguntas são muito boas e são muito amplas, mas eu tomo a liberdade aqui de ir compartilhando as primeiras questões que surgem, né? É uma adição, assim, a gente tem um time distribuído, tem um time em São Paulo, tem um time em Princesa do Oeste, que eu não sei bem onde é, mas a gente tem um desenvolvedor fantástico lá, em Lajeado. São pessoas que, por sua conveniência, pediram para trabalhar em home office, distantes, né? E eu passo boa parte do tempo pedindo desculpa, porque muitas coisas que a gente faz não consegue atingir eles da forma como eu acho que deveriam atingir, né? Em coisas simples, às vezes, como a própria comunicação, a rede, enfim, não está legal. Então, eu peço muitas desculpas, sempre tento que a gente pense de uma forma coletiva quando está trabalhando algum evento, alguma divulgação, pensar em todos. Porém, tem, de fato, os dois lados da coisa, né? Também, o cara, quando decidiu se afastar um pouco por uma conveniência, ele vai perder algumas coisas. Então, a gente tenta não sofrer com isso, né? Do tipo, olha, você entende e a gente tenta fazer o melhor, né? Acho que tem, sim, esse prejuízo, às vezes, do engajamento, mas é que a gente não pode, como diz o velho sábio, comer o bolo e ficar com o bolo, né? A gente tem ganhos e perdas em todas as coisas, né? Todas as decisões. Muito bem, podemos passar agora para a pergunta da plateia. Agora voltamos Pode passar o microfone. Tudo bem? Meu nome é Júlio. Eu confesso que me surpreendeu bastante estar aqui, bastante mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para o Luiz, adorei sua palestra, Patrícia também, que você, não uma pergunta, a verdade, é que você conversasse com a gente um pouquinho mais sobre o desafio da mudança, porque, apesar de você ser de tech, a mensagem que você passou para mim, pelo menos, foi humana, e eu adorei isso. Então, o que vocês, o seu grupo, esse case, que eu acho que pode ser considerado um case de sucesso, enfrentou como drawbacks, como challenges, desafios, lá na mudança? Eu acho que vocês já viveram a mudança. Sei que a mudança é constante, é eterna, mas fala um pouquinho mais desse case aí, teu. Legal. Na verdade, eu cheguei à conclusão assim, que eu não era bem nerd lá em 94, quando eu fazia software, que eu não conseguia parar sentado na cadeira. Assim, eu tinha muita dificuldade de fazer isso. E aí, eu acho que eu gosto, mas não consigo parar quieto aqui. E tu está correto. Na verdade, quando eu resolvi fazer marketing, é porque eu achava que precisava começar a abrir mais a cabeça, e a gestão do comportamento depois foi bárbara, assim, sabe? E acho que, assim, a tua colocação humana eu acho super perfeita, porque, e te digo assim, que eu acho que o nosso desafio, como a gente partiu a construção de uma organização do zero, né, eu vou te falar que os nossos desafios foram antes, de onde a gente veio, e talvez com os sofrimentos que a gente percebeu de como é que poderia ser uma organização não humana. Então, a gente aprendeu na -1, assim, né? E aí eu acho que quando a gente começou a ter a possibilidade de realmente fazer do zero, e sem dúvida alguma, eu agradeço demais para o meu VP, que é um americano que trabalha com o conceito de trust absolutamente verdadeiro, assim, fantástico, do tipo, cara, faz aí, se estiver dando certo, vocês estão felizes, e ele conjuga isso, felicidade, vai aí e faz, né? Então, só que Júnior ou Júlio? Júlio. Então, Júlio, assim, eu vou te falar que talvez o nosso maior desafio não foi o da construção. Acho que o nosso maior desafio foi antes e, por incrível que pareça, depois. Porque, e aí vem a parte da Patrícia, da questão de coerência e de ser uma liderança genuína, né? Nós enfrentamos 2 processos de demissão na organização gigantescos, um atrás do outro, assim, um num ano e o outro no outro.
Então, isso poderia colocar tudo a ruir e a gente se retransformar e voltar a trabalhar, e a gente não fez isso. E a nossa organização sofreu, foi doído, mas a gente manteve o nosso estilo de trabalhar e a gente fez disso a gente fez tudo isso com a forma mais educada e respeitosa que se podia fazer do ponto de vista de ser humano, né? Então, eu acho que a partida foi doída antes, depois foi tranquila, enfrenta dificuldades como o cara chamar de louco, né? Porque é diferente, é bem diferente. No meio foi difícil, mas como a gente conseguiu manter a nossa coerência ao longo de toda a jornada, sei lá, fica fácil, sabe? Parece que a gente é transparente, e a gente mantém as nossas crenças, e a gente trabalha com as nossas crenças, então fica fácil. Obrigado pela pergunta. Oi, primeiro parabéns por tudo isso aqui, tá sensacional. E meu nome é Lucas, eu sou consultor de empresas e também faço parte do Farol, do Põe Inquieto e de outras coisas aqui de Porto Alegre. E eu tenho uma pergunta para vocês, que é a mesma pergunta que eu fiz para o secretário de inovação, que é uma bênção a gente ter um secretário de inovação, né? E também para o subsecretário lá num evento da Fiergs, que é a questão do mindset. Então, a gente sabe, eu sou gaúcho, eu sou de Caxias, né? E a gente sabe que o gaúcho é um tanto desconfiado. Então, como é que a gente faz para essa questão do mindset, da confiança? Porque é preciso ter a fé, né? Que a fé vamos dizer assim, eu vou confiar em você, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vejo que muitas vezes as coisas não andam porque não existe essa pré-confiança, essa pré-oportunidade de confiar. E essa é uma mudança de mindset do gaúcho, que eu vejo em outros lugares acontecerem, a coisa acontece. Então, como é que vocês veem esse aspecto assim? Como é que eu dou a oportunidade de? Eu vou começar, vou passar para a Patrícia, porque a Patrícia certamente tem muito mais a falar do que eu. Mas eu quero compartilhar contigo, Lucas, uma experiência, obrigado pela tua pergunta. Nas reuniões que eu tenho frequentado sexta-feira de processo de ideação dos macro desafios do Pacto Alegre. Clarice está em algum lugar que eu vi ela por aí. Estava ali. A gente tem, sim, essa coisa do gaúcho, né? E acho que nada melhor que a gente mesmo para fazer a nossa autocrítica, né? E uma coisa que lá nesse evento a gente tem assim pessoas fantásticas, sabe? Cabeças fantásticas, cabeças pensantes fantásticas, é muito legal. Pessoas com altíssimo conteúdo, riqueza de conteúdo. Só que pela nossa natureza gaúcha, eu vou usar as tuas palavras, né? A gente às vezes tem dificuldade em construir juntos, né? E o que eu estava lá pensando e fui para casa refletindo assim é do tipo, vamos imaginar assim que o conteúdo está dentro, né? A gente tem que passar por uma primeira camada às vezes que pode ser de vaidade, a gente tem que passar por uma segunda camada que pode ser super egocêntrica, sei lá. Mas a gente precisa aprender a passar por essas camadas, porque talvez a gente tenha se colocado onde a gente está como Estado, tão abaixo do que a gente acha que a gente pode, das competências que a gente enxerga, porque a gente não consegue fazer isso. A gente se preocupa com a camada externa, com a outra, e a gente perde o conteúdo. Então, eu particularmente, como um exercício de construção de confiança e de construção coletiva, eu comecei a pensar muito nisso, sabe? Olhando os grupos trabalhando, assim, eu disse, cara, a gente tem que ir lá no conteúdo, abstrai as formas e como as pessoas... Eu sei que isso é difícil e a Patrícia certamente colabora com isso e tem uma experiência muito mais larga que a minha nisso, mas eu tenho procurado olhar assim, ó, qual é o conteúdo e vamos construir a confiança com essa capacidade de conteúdo, sabe? A gente não precisa ter uma confiança para ser companheiros, negócio tão profundo, mas para a gente pelo menos construir, que eu acho que se a gente conseguir isso já é um ganho absurdo, assim. Então, essa experiência que eu queria compartilhar, porque eu tenho percebido muito, porque a gente está num momento diferente, eu espero, porque a gente já picou no fundo, assim, sabe? E a gente não tem mais para onde ir. A gente tem que ir para cima agora. Obrigado. Vou passar para a Patrícia. Excelente questão. Assim, a outra. Deixa eu tentar organizar assim, algumas coisas, Lucas, que eu acho que a tua fala provoca, né? Mindset gaúcho, né? Eu vejo a questão da confiança, eu vejo uma tendência à polarização, enfim, tem uma série de questões que a gente pode colocar aqui. Mas eu logo lembrei de uma pesquisa que a gente fez, um estudo comparativo Brasil-Portugal, e boa parte da amostra a gente coletou aqui no Sul, sobre capital psicológico.
né? E capital psicológico tem 4 pilares, rapidamente falando. Um deles diz respeito ao otimismo, né? E o otimismo como um gerador de confiança. Se eu acredito, se eu tenho uma visão positiva, eu aposto. Bom, resumo da ópera, tá? Esse dado ele contrariou a literatura internacional, né? Porque aqui, né, na pesquisa Quant, ele desdobra, né? Ele desdobra, porque os respondentes apontam claramente uma ideia de tá, eu sou otimista se depende de mim, se depende do outro, não. Então, assim, sério, é muito legal isso, né? Tem uma série de desdobramentos, depois a gente foi para as entrevistas, e foi nas entrevistas que a gente foi entender esse resultado que, pô, desdobrou ali a escala, por que isso, né? Enfim, então, acho que tem essa questão que é cultural, né? Tem a ver também com uma distorção do outro pilar do capital psicológico, que é a esperança, né? A esperança, e aí é Brasil e Portugal, assim, uma cultura meio lusa, é aquela coisa assim, eu espero que algo, né, divino ocorra, muito associado à fé. E, por exemplo, a construção do instrumento, que ela se dá numa base mais norte-americana, ela associa a esperança mais como o agir para poder esperar, o esperançar, né? Então, tem algumas questões que, sim, tem atravessamento cultural, né? Eu lembrei dessa pesquisa porque ela aponta claramente que o nosso mindset, a maneira como a gente vai construindo as questões, elas tendem a se expressar, né, na relação de capital psicológico, né? Quanto eu me disponho a dar o primeiro passo, né, a ser vulnerável. Esse é um capítulo. E aí, outra questão que eu acho que a tua pergunta provoca é que a confiança, né, ela começa pelo senso de igualdade, de conexão, né? Tá, então, se eu percebo que o outro tem algum gancho como o meu, é daí que a gente constrói. É muito difícil tu começar pela empatia do diferente de imediato, né? Historicamente é assim. E aí o que acontece, talvez numa cultura onde a gente é tão norteado por padrões e polaridades, né? É um exercício que eu acho que a gente vai ter que fazer muito como cultura, como sociedade. A gente fala muito em diversidade, fala muito em inclusão, mas está longe, quando vem para práticas como essa, tá bom, vamos sentar aqui, vamos confiar, falta, né? Falta. E esse dia eu estava lendo também um material que diz assim, o que é a diversidade hoje, né? É aceitação de gênero, de outra crença e tal. E eu descobri uma coisa que, para mim, soou como fantástico, estou querendo saber mais sobre isso, que é a discussão da inclusão da diversidade no sentido de neurodivergentes nas empresas. O que seriam os neurodivergentes? Pessoas que, como a gente brinca, né? Tem diagnóstico, né? Que a neurologia detectou ali algum outro funcionamento, síndromes, enfim, autismo, Asperger, Down, bipolaridade, né? E que ainda hoje a gente olha para isso do tipo, né? Imagina se eu for confiar num sujeito assim, né? Estou indo para o extremo, não sei se está fazendo sentido a minha digressão aqui, né? Mas a gente não fala sobre essas coisas. A gente coloca em caixinhas separadas, nosso mindset é separado. Ok, diversidade, tudo bem, mas aí confiar na diversidade? Não, né? Então, eu acho que se expor ao esquisito, né, nos falta para poder confiar. Sabe? A gente tem um cinismo social muito grande. A gente não fala das nossas esquisitices, né? E todos somos. Né? Em algum nível, todos somos neurodivergentes. Né? Se a gente não admitir isso, a gente não confia. E, por sinal, pesquisa e desenvolvimento passa muito por isso. A diversidade é a nossa riqueza. Se todo mundo pensasse igual, a gente não criava nada. Né? São as dualidades, né? As dualidades que provocam a inovação, sem dúvidas. Boa tarde, tudo bom? Ali. Aqui. Muito bem, vamos lá. Meu nome é Max, parabéns para os dois. Eu vou fazer uma para cada um, se pode. Vamos lá. Saraiva, eu queria saber, esse processo é super bacana que tu colocou, mas me parece que tem como base uma maturidade que a gente não vai encontrar em todas as equipes, e aí todo o processo de desenvolvimento disso. Então, se tu já tem um grupo com um nível mínimo de maturidade, ok. Se tu não tem, Houston, you have a problem, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E para a Patrícia, eu queria só abordar, tem um pouco a ver com o que ele comentou, mas falando tanto em complexidade e tal, mas, ao mesmo tempo, nós não estamos passando no mundo por um momento complicado de uma simplificação quase infantil
E aí vai na contramão de tudo, e aí essa maturidade já foi para o saco e eu já misturei as duas questões. Era isso. Max, né? Obrigado, Max. Obrigado pela pergunta. Boa. Eu acho que é a maturidade do autoconhecimento. Eu acho que começa tudo por aí. Eu acho que até que alguma coisa pareça diferente, eu vou continuar acreditando nisso, sabe? Eu vejo que todas as organizações que brotam dessa imaturidade do autoconhecimento, elas tendem a serem organizações normais, sendo que aqui normal para mim é ruim, né? Eu acho que partindo desse pressuposto, fica claro, pelo menos assim, eu tive esse privilégio de poder trabalhar, por exemplo, os demais líderes da companhia para que todos nós crescêssemos juntos e, portanto, a gente tivesse não a perda da diversidade, mas uma base cultural de crenças, né, que a gente pudesse todos juntos entender e ter a mesma semântica, que é uma coisa super importante, né? O que você entende sobre confiança talvez seja diferente do que eu entenda de confiança, né? Então não basta escrever, tem que ter uma semântica comum, né? Então eu acho que essa não foi tudo flores, né? Teve processo de transformação, inclusive teve pessoas que a gente teve que se desconectar, a gente teve que romper o relacionamento porque não ia dar a química que a gente imaginava que desse, né? Isso não é porque ninguém é melhor ou pior, é simplesmente porque aquela química não funcionou. Então, eu acho que essa maturidade, ela tem muito a ver assim com esse time que está começando ou que está propondo a transformação. E, de novo, para mim, né, a maturidade é a maturidade do autoconhecimento. Maturidade de saber onde é que estão suas fragilidades, a maturidade de saber ter medo, como a Patrícia colocou, de saber que existem incertezas, que a gente não tem as respostas para todas as coisas e que, enfim, se a gente trabalhar em conjunto, talvez a gente consiga mais respostas. Eu acho que essa é a maturidade que a gente conjugou. Obrigado. Muito bom estar aqui, ter boas perguntas assim, né? Dá vontade de ficar conversando. Eu me alinho a tudo que o Saraiva falou agora, é isso aí mesmo, né? Mas vou me concentrar na minha pergunta, que é lá da simplicidade, né? Aliás, falou em simplificação, né? Então, tem uma distinção aí, inclusive conceitual, importante, né? A simplificação, ela mata a complexidade, né? Mas a simplicidade é a base da complexidade. E não é só um jogo de palavras, né? Simplificar tem a ver com negar, negligenciar aquilo que é da ordem do complexo, né? Agora, a simplicidade é quando eu me coloco nesse lugar de conhecedor do limite, da vulnerabilidade, e eu entendo que a minha escolha ela é provisória para lidar com a inconstância, que é constante, né? Então, eu acho muito bacana isso, porque é dessa complexidade que a gente fala, né? A complexidade não é sinônimo do que confuso. Dizer, é confuso, mas não significa que eu não possa operar na simplicidade, né? Desde que eu entenda que o que eu estou fazendo é aqui, né? Hoje, quarta-feira, 2 horas conversando com vocês, né? Escolhi alguns temas, e teria outras tantas coisas, e cada um traz aqui o que dá nesse momento, né? Isso não é simplificação, né? Isso é operar através do simples no ambiente complexo. Agora, o risco, o problema é quando a gente está num ambiente complexo e a gente resolve a complexidade simplificando. Sabe? Corta, isso aqui não. Né? E aí eu digo que a verdade está naquilo que ficou. Né? Então, essa é a simplificação que a gente tem que ter cuidado, tem que ter risco. Né? Eu não posso simplificar porque eu nego, né, simplesmente a minha incapacidade de recortar a minha escolha. Aliás, não sei se tem a ver, mas me ocorreu agora uma questão curiosa. A gente aqui está falando em simplificação, em polaridades, em VUCA, né? E aí, sim, surgiu, quero compartilhar com vocês. Você sabe de onde que vem o termo VUCA? Sabe que ele foi o termo designado final dos anos 80, início dos anos 90, para representar o final da Guerra Fria, ou do chamado mundo polarizado,
né? Então, ele é um termo militar, na verdade, que passa a ser adotado, né, assim, por todos nós, e que significava dizer, olha, o mundo agora não está mais bipolar, né, polarizado, como foi na Guerra Fria. Né? Então, como é que está esse mundo? Esse mundo está VUCA. E daí vem a nomenclatura. Contribuição dos militares, interessante, né? Muito bem, o papo está ótimo, mas infelizmente a gente está se encaminhando para os últimos momentos. Então, temos mais alguma pergunta? A gente ainda pode... Temos mais 2? 3? Então, vamos lá, vamos estender um pouquinho esse tempo aí, depois a gente encaminha para a sequência. Quem está com o microfone? Eu. Ali. É a Josi. Na verdade, a minha pergunta é mais um pedido assim, de help, um aconselhamento. Eu quero usar, né, dos experts que estão aí, sobre gestão matricial. Então, num determinado momento da minha carreira, eu era uma analista sob uma gestão matricial. Então, aquilo que a gente costuma dizer, tinha mais chefe que índio. Beleza. Aí eu achei que ali era o meu inferno astral. Mas aí a gente vai ascendendo e eu cheguei a ser gestora da minha área. E eu tinha algumas pessoas abaixo de mim, não gosto de usar esse termo, mas só para ilustrar, né, que eles estavam sob a minha gestão matricial. Então, eles respondiam alguns KPIs a mim e outros KPIs extremamente contraditórios e não complementares a outras pessoas. E aí a minha dúvida é, meu Deus, como eu ajo com eles e com os outros líderes? A minha ideia no primeiro momento era assim, não, eu vou botar eles embaixo da minha asa. Eu vou blindar eles perante os outros gestores, porque a gente tomou essa decisão em conjunto. Seguir por essa linha estratégica foi uma decisão tomada em conjunto, nós discutimos, nós conversamos. Mas aí eu vou queimar eles perante outro gestor, eu vou me queimar perante os meus próprios gestores. Assim, e a gestão matricial é uma coisa que está em todas as multinacionais, e acho que até nas empresas mais locais. E aí, como fazer, sabe? Eu me vi nessa sinuca de bico e não podia nem conversar com o RH, porque o RH não estava de olho no core business da empresa. Então, eu me vi, acho que várias pessoas se veem assim, meu, para quem que eu vou pedir socorro agora? É essa a pergunta. Então... tipo, seja, né, bem-vindo a bordo das multinacionais, etc. e tal, né? Enfim, acho que, enfim, por isso que eu estou cada vez mais apaixonado pelas startups. Eu já vivi estrutura matricial, já fui liderado já liderei, Josi, e assim, o meu approach sempre foi muito na linha de ser muito transparente, assim, com as pessoas, né? Trazer as dificuldades que a estrutura matricial apresenta, né? Deixar claro quais são os objetivos que eu tenho, né? E que, dentro da parte do que a gente não pode mudar, que eu preciso entregar, né? E trabalhar dessa forma com o time, ou com os times, né? Eu acho que talvez a maior dificuldade que eu tenho encontrado nessas vezes não era nem com os times, sabe? Era mais com as lideranças cruzadas. Porque, vamos dizer assim, a percepção de liderança era muito diferente, né? Enquanto um líder estava totalmente preocupado com o revenue, né? O outro estava preocupado com o bem-estar do time, etc. e tal, né? Um preocupado com o objetivo, o outro preocupado com a viagem, né? Eu, em geral, sempre me preocupei muito com a viagem, sempre tentei conjugar a ambidestria, né? As duas coisas, mas às vezes é muito forte por um lado de um líder. E a Patrícia talvez tenha uma resposta melhor que a minha para te dar, tomara. Mas, assim, eu acho que quando tem uma disparidade, principalmente de lideranças que estão fazendo esse cruzamento matricial, eu acho extremamente complicado trabalhar. E, para ser bem sincero, já me vi nisso e já pulei fora. Porque eu acho que aquela nossa expressão que dá murro em ponta de faca, sabe? Não adianta. Também a gente não tem... A ideia não é aqui ter perfil para santo, do tipo, não, eu vou aqui oferecer a face a face de trás. Não dá, chega um ponto que não dá. Mas acho que com o time nunca teve problema, porque eu sempre fui muito transparente com o pessoal, né? Vai, Patrícia. Tem uma resposta agora, por favor. Não, mas eu vou dizer assim, que eu ouvi a tua pergunta, Josi, que legal, né? Mas não tem muito tempo e tal, a Flávia sabe e tal. Mas eu acho que a problemática que tu aponta, ela me inspira muito, né? E aí, tu falando bem de uma construção acadêmica, né? Foi lá minha tese no doutorado,
que foi justamente discutir, a partir da complexidade, a formação de redes de liderança, né? Saindo do paradigma do líder-herói. Então, o resumo é isso. E, bom, isso já faz um tempo, e há um tempo que eu, cada vez que abordo o tema, seja em aula, seja em empresas, isso gera um estranhamento e descrédito, do tipo, mas não, né? Porque a base do conceito de rede de liderança, ela começa não pelas competências e virtudes e autenticidade do líder com o seu time, né? Mas começa com os seus pares e com o seu superior, né? E eu trago isso porque eu acho que é uma lacuna importantíssima que a gente tem na prática, que é a redução da liderança como uma competência que se dá com aqueles que estão na subordinação. Pouco se discute, né? Problemas super importantes como o que tu aponta, né? E que estão relacionados, né, a um importante aí, contributo já pesquisado, estudado, né, amplamente, aí, que é relação entre pares, né, e que é essa dialógica do papel que um líder ocupa, que na grande maioria das vezes ele não é só líder, ele também é liderado. Então, as carências, as distorções, as deficiências que ele vive enquanto liderado, né, mesmo com muito autoconhecimento, com muito amadurecimento, ele tende a também replicar com o seu grupo, né? Então, eu até falei pouco sobre isso, que é um tema que eu gosto bastante também, que é a discussão do autoconhecimento. Eu acho que o Saraiva entrou super bem, né? Mas uma questão que eu sempre coloco, assim, que a gente tem que cuidar, né? Porque às vezes o autoconhecimento nas empresas é discutido como, meu ponto forte é a vulnerabilidade, né? E eu associo cada vez mais autoconhecimento a storytelling mesmo, sabe? É entender como é que eu conto o meu conto, né? E se eu mudo o tempo, se eu mudo o contexto, esse meu conto se altera. Se eu não tenho isso, né, eu dificilmente consigo me dar conta do que falta eu trabalhar com os meus liderados, com os meus pares, com os meus superiores. Não vou me estender. Só um negocinho que tem que... Desculpa, Flávia. Hoje, assim, certamente, alguns de vocês praticam ou já ouviram falar do Manifesto Ágil, né? E para mim é um pouco parecido, Josi, com o que tu está falando, assim, porque para mim, e eu tenho sempre desafiado os caras de outras empresas, porque para mim é a pergunta de $1 milhão, né? É assim, cara, como é que tu convive? É um desafio mesmo, né? Como é que tu convive teu ambiente ágil com a estrutura organizacional piramidal, hierárquica, matricial? Como é que essas coisas se encaixam? Porque quando tu está com o teu time, com o teu Product Owner, com o teu Scrum Master ali, etc e tal, bacana, tudo funciona. Mas e aí, quando vocês, cara, agora nós temos de mais liberdade, como é que isso conecta? E essa pergunta de $1 milhão, ela não tem resposta. Pessoal, alguém aí, se alguém tiver, ela realmente ainda está muito pegada, né? Vai. Não tem resposta, tá? Mas fica uma dica aí, né? Eu acho que um livro que me inspirou bastante a pensar, né, é um livro que se chama A Grande Ruptura, Francis Fukuyama, um sociólogo, que ele vai lá num dos capítulos justamente falar desta coexistência de hierarquia, né, com esta rede, com esta maleabilidade, né, de hierarquia, enfim. A gente pode avançar até o turno da noite para continuar com o nosso talk aqui. Eu não queria... Não, é fantástico. Cada pergunta agrega muito. Temos mais uma. Mais duas. Temos uma ali e mais uma lá no fundo. Vamos lá. Boa tarde, eu sou a Fernanda, de Caxias do Sul. Parabéns pela apresentação de vocês, a construção foi bastante significativa. E a minha pergunta, na verdade, vem de uma experiência, e não é bem uma pergunta, é mais para ouvi-lo sobre essa construção que foi feita numa empresa que eu trabalhei, na empresa que eu trabalhei, onde a gente vem há alguns anos fazendo um processo de transformação, porque é uma empresa extremamente conservadora, e a gente vem tendo que olhar, né, para a questão de cultura como boa parte do nosso universo aí, né? E nessa história a gente se deu conta que começamos pelo trabalho de transformação de cultura a partir da liderança formal. Porém, avançamos, mas não na velocidade que gostaríamos. E aí começamos a olhar que forças propulsoras a gente poderia ter para ajudar a ganhar agilidade nesse processo de transformação. Identificamos que num espaço latente existia, até por uma questão, talvez, do próprio exercício do poder e da própria questão geracional,
que a nossa população da força de trabalho mesmo estava ávida e latente por esta transformação, que talvez não existisse na liderança formal, tão, né, assim, latente. E começamos a aproveitar esse espaço, justamente entendendo que, na lógica, vamos dizer assim, original, a transformação de cultura de cima para baixo, e a gente entendeu que a transformação de cultura para a transformação digital, ela viria de todos os lados. E começamos a investir nisso. Então, um outro tipo de exercício da liderança, né? E só queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Não, muito legal, que bom ter exemplos inspiradores assim, né? Eu acho que só reforça tudo o que a gente está colocando, né? Quando eu vejo a liderança para além de um cargo, de uma formalidade, eu expando a possibilidade, né, de influenciação. Porque a gente, falando de liderança, a gente fala de influenciação, né? Então, mudar uma cultura é mudar os drives de influência, né? Muito bacana, parabéns pela experiência aí, né? Legal, obrigado por compartilhar. É bacana, ainda mais quando tu falas assim de empresas conservadoras, e a gente no Rio Grande do Sul, as empresas são hiperfamiliares ainda, né, se transformando. É um processo difícil, já vivi isso em empresas também, não é fácil, né. Essa questão da velocidade que tu falaste, assim, eu acho que o único o risco, eu vou pegar o que a Patrícia falou, né, simplicidade versus simplificação, né. O processo de transformação cultural, em especial em empresas que são familiares, conservadoras, ele é bem hipersensível, assim, parece mexer num castelo de cartas, assim, né? E não adianta passar o rodo, assim, do tipo, que isso não vai chegar a lugar nenhum. O que vai acontecer é que acabou o processo de transformação, né? Vamos transformar, acabou o processo de transformação. Então, ele é um processo de construção porque ele mexe com a vida das pessoas no frigir dos ovos, né? E acho legal essa construção com multilateralidades, assim, né, multidimensional, mas ela tem que cuidar para que um lado não vá rápido demais e coloque tudo a perder. Acho que é só essa a dica, assim, se é uma dica, sei lá. Porque, como é muito sensível, em geral, eu não sei se eu posso usar isso, parece um inconsciente coletivo, está só esperando alguma coisa dar errado para dizer, viu? Tinha que ser como era antes, quando a gente construiu, e o patriarca... Então, é sensível o negócio, assim, sabe? É bem cuidadoso, é cirúrgico, exato. É bem cirúrgico o processo, mas que bom, parabéns, fico super feliz. Isso? Oi? Temos mais uma pergunta ali no fundo, por favor. Meu nome é Lisiane, eu sou cineasta, professora. Como cineasta, eu tenho uma empresa de filmes e então eu dirijo equipes. E a minha pergunta ela é mais uma provocação, assim. Em cima do que a Patrícia falou sobre o esquisito, né, de confiar no esquisito, a liderança feminina está dentro do esquisito? Para mim, não. Assim, Qual é o nome dela mesmo? Lisiane. Nossa, o nome da minha irmã, como é que eu vou esquecer? Lisiane. Assim, sei lá, a gente em pesquisa e desenvolvimento tem a gente sofre por não ter, por exemplo, mais mulheres no time, porque ciência da computação e mulheres é uma coisa que não está acontecendo, né? Eu casei com uma, casualmente. Mas é difícil. Então, eu não sei, a gente tem um ecossistema onde eu não saberia dizer o que é esquisito, entendeu? Porque a gente mais ou menos tem um pressuposto que todos somos esquisitos, sabe? Mais ou menos para dizer que todos somos diferentes. Então, sob hipótese alguma, o meu time há pouco tempo atrás eram 2 homens na liderança, na gestão da organização e 4 mulheres. Então, acho que não faz nenhum sentido na minha cabeça, já que você quer, não consigo nem imaginar na nossa organização essa história de mulher ganhar menos do que homem. Realmente a gente não consegue compreender, mas infelizmente existe, tá? Mas da nossa parte, assim, esquisito é o normal, tá? Se não fosse assim, a gente não seria pesquisa e desenvolvimento no nosso caso. Boa, Lise. Não, primeira questão, assim, né? Eu, cada vez mais, embora a gente tenha dados, por exemplo, cresce anualmente o número de mulheres em gerência média, né? Mas os 6% de mulheres em cargos estratégicos permanecem, né? Então, é um fato, é um dado.
Mas eu sempre driblei muito essa questão, embora tenha orientado vários trabalhos sobre liderança feminina, né? Porque eu acho que o esquisito não é mais tanto a mulher na organização, né? Eu acho que é o feminino na organização. Acho que a mulher, não vale só colocar mais mulher na organização, né? E eu faço um meia-culpa, uma crítica aqui também ao nosso feminino, se for para sustentar o mindset predominante, que é masculino no campo organizacional, né? Patriarcal, né? Então, acho que a luta e o esquisito ainda é a gente ter uma fluidez, né, entre essas forças que a gente nomeia, masculino, feminino, matriarcal, né, patriarcal. Então, acho que esse é o maior desafio, né? Esse é o maior desafio. E só para compartilhar, dia 30 às 5 da tarde, aqui na Unicinos Porto Alegre, a gente tem uma banca de qualificação de uma orientanda, que ela chegou com esse tema, né? E eu a provoquei a discutir o trans na organização, né? Porque eu acho que a gente já tem que estar falando de uma diversidade que já está aí e que ainda pouco se olha, academicamente falando, né? Não é mais só homem e mulher, são pessoas, né, que escolhem identidades diversas e que tem que ter o seu espaço ali, né? Excelente, obrigada. Fantástico, gente, que tarde maravilhosa. Muito obrigada. Assim, perguntas eu acho que elas são infinitas, né? O que está terminando mesmo é o nosso tempo. Eu vou abrir o espaço assim para vocês fazerem as considerações finais também, assim, de minha parte. Tenho muito a agradecer de novo a YouMove por toda a estrutura, mobilização e empenho em gerar esse momento para a cidade que é completamente diferente, né? A gente ter temáticas que são essenciais, importantes, que têm continuidade, que a gente começa uma discussão aqui. Esse é o primeiro episódio que trata de liderança e alguns outros vão vir. A pauta está aberta para a gente ampliar a discussão do tema de liderança. Então, muito obrigada por terem essa iniciativa, por proporem um projeto que é tão importante para nós. E muito obrigada a vocês por fazerem esse primeiro encontro fantástico e tão inspirador para que a gente desdobre os próximos. Agora eu passo o microfone para você. Bom, pessoal, eu só quero realmente agradecer. Assim, o meu sentimento é de muita alegria, né, por essa fluidez que a gente tem de ideias, de lugares, de instituições e de pessoas, né? Eu me sinto muito feliz e muito honrada de poder estar me colocando em diálogo, né, com todos vocês, né, com a representação de uma cidade que eu tanto amo. Assim. Muito bacana a oportunidade de conhecer o pessoal da Starena, né, de estar conversando com o Saraiva, que tem que vir outros cafés pela frente, e de te reencontrar, Flávia. Muito bom. Obrigada. Bom, minha vez, pessoal, agradecer a vocês estarem aqui. Como eu estava comentando lá nos encontros do Pacto Alegre, assim, eu particularmente amo quando a gente vê os gaúchos, né, e a gente, porto-alegrense, trocando, né, e a gente se permitindo nós aprendermos com nós próprios, nós compartilhando experiências, né. Eu imagino as próprias perguntas são experiências e a gente tem muito talento aqui, sabe, enfim, aqui. E acho que isso, de novo, não tem como deixar de falar do Pacto Alegre, né? Ao mesmo tempo que eu agradeço também para a Flávia por confiar na gente aqui, né? A gente nunca tinha falado juntos também, a gente tomou um café para alinhar tudo, mas foi assim mágico, uma química fantástica, né? Agradecer também, tem vários nomes assim de curadores, etc e tal, Denise, né? Também agradecer a Denise, que nos recebeu, o pessoal da Move-me, também a Patrícia, que nos timekeepers lá. E dizer uma coisa para vocês, assim, hoje eu estava conversando com um cara da empresa, um cara que enfim, tem uma posição importante dentro da empresa. E eu disse para o cara, cara, olha só, eu sei que o cara está meio cristão, assim, né? Eu disse para ele, cara, e o cara tem uma posição bacana, assim, enfim, eu disse, cara, pensa sobre isso, né, cara, reflete sobre isso e vê, faz os prós e os contras, né, mas pensa naqueles detalhes do tipo, cara, tu tá levantando e tá curtindo, né, tu tá te sentindo feliz, né, a tua vida tá sendo bacana, ou tu tá fazendo um mega, super esforço, apostando numa felicidade que talvez nunca chegue, né.
E o cara ficou assim, vou pensar. E eles explicaram assim, eu só queria te dizer, e falando como conversei com ele, dizer para vocês assim, que eu acho que a gente tem bastante espaço para desenvolvimento de lideranças, né, que sem dúvida alguma vão tornar nossas empresas muito mais legais de trabalhar, mas não desacreditem que empresas, trabalho, liderança, todas essas coisas podem ser muito legais. Né? Não desistam de acreditar, assim como a gente não pode desistir de acreditar em Porto Alegre. Né? Não desistam de acreditar que é possível, porque, não sei onde está a Camila, mas enfim, estava conversando com a Camila agora, né? E cada vez que eu converso com alguém que me diz assim, cara, eu trabalho num lugar iluminado, eu disse, opa, vou tomar nota disso. Né? Ainda são em minoria, a gente tem bastante para aprender, mas é possível, é possível. A Patrícia tem uma longa caminhada, né, olhando empresas, estudando, e a gente conversou sobre isso, assim, é possível, né? Na minha experiência eu vejo também que é possível, então acreditem que é possível sim ser feliz, é possível termos lideranças muito fantásticas que nos ajudem na nossa realização, né, na nossa felicidade, que no final das contas para mim essa é a palavra que fecha tudo. Acreditem em ser felizes. Obrigado. Acho que ninguém devia falar mais nada depois desse fechamento do Luiz Fernando. Né? Com um fechamento desse, a gente deveria congelar aqui. Mas eu queria, obviamente, fazer entregar uma lembrança nossa para cada um de vocês e fazer um agradecimento especial. Queria dizer para a Flávia, quando a gente concebeu essa experiência aqui, a gente tinha algumas coisas que a gente achava que iam ser muito legais, e tem duas aqui que aconteceram hoje que eu achei excepcional. Um dos pontos é, de fato, aproximar ver academia e mercado falando dos mesmos temas, vendo a pesquisa acontecendo, sendo aplicada, né? Essa conexão, acho que é uma coisa que é muito importante. Isso fez com que acho que a própria composição dos curadores, a gente tentou que isso, de alguma forma, refletisse, e é muito legal ver isso acontecendo no painel. E o outro tema, que, obviamente, é muito importante para a gente, que fez com que a própria escolha, que foi uma escolha colaborativa do nome do Dito e Feito, que a gente conseguisse ter coisas aqui que pudessem ser ditas e que cada um de nós pudesse aplicar no dia de amanhã. Né? E eu acho que essa mensagem do Luiz Fernando diz tudo. Né? Realmente, cada um de nós aqui sai com uma mensagem para refletir no seu dia a dia, no seu papel de líder, no seu papel de trabalho como parte de uma equipe. Isso é muito legal. Então, eu queria te agradecer, Flávia. O excepcional, foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigado, parabéns. Patrícia, eu te confesso que eu não conhecia o termo da ambidestria organizacional, mas eu acho que isso é um pouco da angústia que a gente vive, né? Como é que a gente consegue ter dois lados certos, né? Isso é um desafio que a gente se reflete, que tão presente nas nossas reflexões. E a gente procura tentar se orientar muito na questão de propósito para a gente conseguir garantir que a gente está tomando as decisões corretas. E eu acho que o principal disso, a gente busca sempre estar tranquilo que a gente está usando o máximo de verdade em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa. Mas foi muito legal te ouvir, foi muito legal aprender contigo hoje, e eu queria deixar uma lembrança nossa. Obrigada. Parabéns pela tua apresentação. E o Luiz Fernando, teve tanta coisa aqui que tu falou que eu me vi nas suas histórias, que foi difícil destacar um ponto que seja mais significativo. Mas o desafio de tu ter uma equipe engajada, tu ter uma equipe que, de fato, viva aquilo com verdade, eu acho que a palavra confiança que tu destacaste, ela é chave para tudo. Né? É isso que faz com que as pessoas... a pessoa sentindo que existe a confiança nela, gera um nível de comprometimento que resolve todos os controles que uma organização tem a tendência de colocar. Então, eu acho que foi super bom te ouvir, foi excepcional mesmo. Obrigado e parabéns.
Obrigado a todos, obrigado ao time da Arena.